Este é o canal Bruno Johnsen e pela primeira vez no seu governo, Bolsonaro fala em ativar o artigo 142 para um possível caos social no Brasil. E é muito bom o Bolsonaro ter tomado essa posição, dar esse alerta às Forças Armadas, para que nós possamos compreender a função do artigo 142, né? O motivo. Para garantia, gente, da lei e da ordem. Não é para fechar Congresso, para fechar o STF, colocar o Bolsonaro num labirinto, numa possível cilada. Esse requerimento que muitos até uns dias atrás ou meses estavam clamando. Bolsonaro vai lá, fecha o Congresso, fecha o STF, sem saber onde ia dar, né? Isso tudo aí, lembrando que a nossa Constituição num todo é um labirinto, né? Outras coisas ali apontam que o presidente não pode mandar fechar uma casa e outros ficam lá assegurados no artigo 142, fecha, né? Sem saber de nada. Então, quando o Bolsonaro alerta o exército e fala sobre o artigo 142, ele fala em relação aos acontecimentos aqui na América do Sul, como no Chile, no Equador, Bolívia, Peru, Venezuela, onde a esquerda, né, a militância de esquerda está atacando de maneira agressiva órgãos públicos, privados, para tentar destituir os governos em seus países. E a esquerda, claro, usa isso como se fosse um tipo de revolta popular, manifestação popular. Então, a esquerda no Brasil já mostrou o desejo, já confessou o desejo de imitar o Chile. Humberto Bosta, Guilherme Boulos, dizendo Humberto Costa dizendo, Bolsonaro, a sua hora vai chegar. Ao lado de uma imagem de um metrô, um ônibus pegando fogo lá no Chile. E isso tudo, esses movimentos todos nesses países, gente, são movimentos políticos de esquerda. Eles usam jovens estudantes, assim como no Chile, e rotulam depois ali como estudantes comuns, apartidários, não ligados a políticos ou mandos políticos. É como no Brasil. Se tiver alguma revolta popular aqui, Humberto Costa diz, povo revoltado com o governo, povo revoltado com o Bolsonaro, e tiver balão de cut, bandeira de foice e martelo de MST, MTST, bandeira de Uni, bandeira de Lula livre, cara, é melhor não fazer essa coisa, vai ser vergonhoso. Gente, eu não estou preocupado achando que a esquerda vai gerar um caos e destituir Bolsonaro do poder. Isso não vai acontecer. Estou até feliz por Bolsonaro tomar essa atitude, deixar o alerta aí ao exército, né? Porque eles estão fragilizados e mostrar que o governo está atento, alerta a todo tipo de baderna, bagunça, golpe, digamos assim, farsa, e mostrar aí serviço, funcionalidade nas instituições do Estado, ligadas ao Estado. E acredito que se tiver um movimento assim parecido no Chile, a esquerda vai afundar mais ainda. Isso aqui no Brasil. Porque, meu irmão, aqui o povo se mostrou ser conservador, pelo menos por maioria, e cristão, que não aderem, né, em sua massa esse tipo de movimento terrorista, de terror, de baderna. Até porque não tem motivos suficientes para tal movimento parecido no Chile, com o Chile. E você forçar um cenário de crise, de caos, para fazer um movimento popular, cara, isso enfraquece o próprio movimento. O dia que a gente tiver um ditador no poder, um socialismo rígido aqui imperando no país, uma destruição, um caos financeiro por conta de roubalheira, corrupção, aí sim eu fico a favor do povo tomar as ruas e destituir o presidente, né, responsável por tal crise no país. Mas não temos isso. Porque eu tenho dito aqui no meu canal, só quem pode destituir um governo de qualquer país é o povo. O Maduro não pode destituir o governo Bolsonaro. O Foro de São Paulo em si não pode. Então eles podem se unir, montarem táticas, estratégias, usando o povo brasileiro, ou o povo das nações, aí como estão fazendo no Chile, Equador, para tentar destabilizar um governo. E dizer que é pressão popular, que eles estão revoltados com tal medida do governo, e eles acabam ali enfraquecendo instituições. Por isso,
por exemplo, você baixa o problema lá no Chile, 17 centavos na passagem do metrô. Aí qual é o motivo de o carinha se quebrar um banco, quebrar um supermercado, invadir, destruir uma empresa de energia elétrica, coisa que não tem nada a ver com a situação do metrô? Queimar o ônibus, ou seja, para prejudicar o funcionamento da própria nação. Vamos acabar com a mobilidade urbana, vamos acabar com o capital financeiro do país e a gente joga a culpa tudo lá no presidente do país. Ele é o autor responsável por toda essa crise. Ou seja, eles criam um problema, na verdade um não problema, para construírem outros problemas, né? Destruindo empresas públicas, privadas, tudo, caos social, e jogar no colo do presidente do país. É isso que a esquerda quer fazer aqui. Humberto Bosta já anunciou, já está convocando, incentivando a galera para isso. E o Bolsonaro alerta, isso ele disse lá em Tóquio, tá, gente? Alô, Exército! Atenção, ô ministro da Defesa. Palavras exatas do Bolsonaro, né, para você entender o que está acontecendo. Conversei com o ministro de Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile. E, logicamente, essa conversa ele leva a seus comandantes. E a gente se prepara para usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem, caso eles venham a ser convocados por um dos três poderes, afirmou o presidente nesta quarta-feira, em Tóquio, no Japão. Então, veja, ele até explica, né, a função aí do artigo 142, a convocação, né, por um dos três poderes para garantia da lei e da ordem. É até um alerta que eu quero dar para você aqui. Eu não sei se isso está acontecendo, mas é bem provável que aconteça. Canais no YouTube, páginas no Facebook de intervencionistas doidões das ideias, querendo like, dizer que Bolsonaro convoca artigo 142 e pede intervenção militar. Repito, não sei se está acontecendo isso, mas é provável que aconteça. Tem os oportunistas, intervencionistas de plantão que qualquer ligação de Bolsonaro com o exército ou qualquer coisa ligada ao exército já diz que é intervenção militar. É gente que não pode ver um tanque de guerra na rua, intervenção militar. Tipo o canal do Dom, Esdras Prado, pegam até fotos antigas de anos atrás para dizer que é de hoje que o exército está em ação. E aquele sensacionalismo tremendo. Só tomem cuidado com esses canais. Eu não sei, essa gente é meio que louca por exército. Se fosse do exército, mas nem do exército mas acha que lidera alguma coisa. Eu lembro que na greve dos caminhoneiros, 2018, com Temer no poder ainda, por conta do preço do diesel, passou uns carros do exército e esses canais começaram a dizer intervenção militar, exército se une para tomar o poder. Aí horas depois, descobriu-se que aqueles caminhões, tanques, sei lá, de exército, carros, estavam apenas abastecendo. Foram ao posto abastecer, os postos estavam fechados, mas claro, o exército ele precisa de gasolina e precisou ali de um espaço, né? Tinha rua travada. E esses oportunistas ficam aí mentindo, dizendo que a intervenção militar começa a acontecer daqui a 5 minutos. Então, só alerta, tá, gente? É apenas para garantia da lei e da ordem de possíveis ataques da militância esquerdista. CUT, UNE, MST, Black Blocs, e depois dizer que é uma tal revolta popular. Então, parabéns Bolsonaro aí. Exército, claro, vai ficar atento. Lembrando que PT, esquerda em geral, perdeu espaço no Brasil de poder, popularidade. O povo cansou de mentira, de corrupção, né, dessa farsa que é a esquerda em si, e não aceitará mais essas desgraças no poder novamente. E o PT, não vendo linhas, portas, como voltar ao poder, partem para esse tipo de movimentos. Vão partir para cima, vão quebrar tudo, porque não ganham mais em diálogo, não ganham mais em discurso, em debate, em eleição, em ideias. E a tendência é partir para a porrada, para a violência, para o sangue. Esquerda sempre foi assim, violenta, agressiva, terrorista, criminosa. Está na raiz da esquerda mundial. Não é diferente no Brasil. Então tá certo? Esse é o alerta aí do Bolsonaro para o Exército, as Forças Armadas aqui no Brasil. Possíveis badernas vermelhas, convocadas aí por vermelhos políticos.
que, na minha opinião, vão passar vergonha se quererem imitar o Chile. Vamos nessa, gente. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não.